versículo 35. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Amados irmãos, nós vemos nesse texto uma das declarações mais severas do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo realizou vários discursos dolorosos para os incircuncisos de alma, os incircuncisos de entendimento, aqueles que não tinham discernimento, que em vez de buscar a glória dos céus, buscavam os prazeres da terra na satisfação da religião. Pessoas que não percebiam a mensagem de Cristo, mensagem do arrependimento. Eles encontravam em Cristo aquele que poderia resolver os seus problemas seculares, sociais e muito mais. Mas numa mensagem dura, o que Cristo diz? Vós não me buscais porque percebem a mensagem que eu anuncio, mas é porque eu vos dou de comer. Eu saro as vossas doenças, é por isso que vocês fazem que me buscam. Mas diz o Senhor Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente procurar adorar o Pai, o adorá-lo-á em espírito e em verdade. E isso não se poderá fazer onde vocês acham que devem ser buscados. Em Samaria, nos montes, mas em espírito e em verdade. Nós temos por testemunhos dessa cena de que uma multidão de seguidores de Cristo tinham de abandoná-lo a correr na luz de João 6. E Cristo, olhando para aqueles que ele estimava, fez-lhes uma interrogação: e vocês? Estão aqui por quê? Por que não foram com a multidão que me abandonou? Simão Pedro, ousado pelo Espírito do Senhor, disse: aonde iremos? A quem mais buscaremos, se tu unicamente que tens o caminho da vida? Amados, Cristo nos chama à renúncia. Cristo nos chama a uma religião prática. Todos os nossos discursos, na verdade presente, todas as nossas transações, até chegamos na verdade presente, em muitos movimentos nós passamos, com muita gente nós compartilhamos, muitos discursos nós ouvimos, mas nós aprendemos, tal como diz a experiência no livro Vida e Ensino, viajando sobre carroças abarrotadas, estamos aprendendo e desaprender os erros de outrora. Estamos a prosseguir para a glorificação, nos desprendendo daquilo que nos tira a espiritualidade, daquilo que nos atrasa de termos uma vida espiritual firme em Cristo e um caráter aprovado diante do Senhor nosso Deus. Temos experiência de irmãos reformadores, apóstolos e discípulos, até o nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha parte com aqueles que têm uma religião espúria, baseada em palavras e menos em prática. E Deus busca esses que nós bem soubemos, já temos testemunhos sagradas das Escrituras, que nunca e jamais constituirão a maioria, mas sim o que? A minoria.
E vemos na declaração aqui de Mateus, o texto aqui nós lemos, Cristo diz que todo aquele que ousar me negar por consequência do que a minha palavra pode fazer na sua vida, deve saber que eu faloei quando eu estiver diante do Pai a dar testemunho da sua pessoa. A vida cristã não é fácil, nós conhecemos disso. E ainda mais, como nós lemos, ser cristão nos últimos dias é mais difícil ainda. Mas há uma bênção porque nós temos experiências dos irmãos de outrora e somos convidados a superar as dificuldades que eles tinham de passar e a maneira como eles venceram as suas lutas. Nós temos que superar. Imagine, irmão, é um dever que nos é avocado de tamanha responsabilidade. Ainda a palavra de Deus continua a dizer que não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Não são guerras, são as tais distinções. O Amós 3 fala-nos principalmente desse assunto, que não andarão dois se não estiverem de acordo. Ainda o Senhor Jesus Cristo continua e fala muito claramente sobre este assunto. E nós temos luzes referente a este assunto. Porque na sua palavra, Ele nos mostra qual deve ser realmente o procedimento de um verdadeiro reformador. Como uma religião prática é banalizada, obviamente que tem que se buscar outras classes mais genuínas, mais humildes, a que são chamados incultos para poder prosseguir com a sua obra. A vida cristã traz renúncias. A vida cristã eleva-nos a ter essas separações com o nosso Senhor. Irmãos que não querem, não é que não podem, é que não querem renunciar-se. Nós vemos tanto isso na experiência de João Batista. Se nós, obviamente, já fomos libertos, de acordo com o apóstolo Paulo, não nos devemos tornar escravos de homens. Não devemos ser apreendidos pelos seus caprícios, pelas suas heresias. Temos o discernimento, temos a norma, cada um busque por si mesmo. E procure praticar uma religião aprovada por Deus. Vamos avançar e queremos já chegar no âmago do nosso sermão nesta manhã. E nós queremos assim definir um tema nesse tema já definido, que é a religião prática, que nós podemos encontrar no livro Testemunho para a Igreja, a página, o capítulo 62, a página 535, no seu segundo parágrafo. O capítulo 62. Testemunho para a Igreja, volume 5. A página 535, segundo parágrafo. 535, segundo parágrafo. Cumpre-nos saber o que precisamos fazer para ser salvo. Cumpre-nos saber o que precisamos fazer para ser salvo. Não devemos, irmãos e irmãs, flutuar com a corrente popular. Irmãos, há um apelo muito direto para nós. 533, segundo parágrafo. 535, segundo parágrafo. Ok, o capítulo 62. A gente se pergunta várias vezes, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Amém. E na maioria dos casos a contradição está ali. Muitos seguem a corrente popular. Mas a expressão vem-nos aqui apresentada, não devemos flutuar. O que flutua? É um papel sobre as ondas, né? Sobre um agitar das águas. Então, o que vai sempre acima é flutuar, ou então
como um papel vai sobre o redemoinho, vai subindo, então está a flutuar. E aqui continua a dizer a nota: nossa obra presente é sair do mundo e ser separado. É essa a única maneira em que podemos andar com Deus. Como fez Enoque, influências divinas estavam sempre cooperando com os seus esforços humanos. Somos como ele, Enoque, chamados a possuir uma fé vigorosa, viva, eficaz, e este é o único meio porque nos é possível ser colaboradores de Deus. Precisamos satisfazer as condições expostas na palavra de Deus, ou morrer em nossos pecados. Precisamos saber que mudanças morais necessitamos fazer em nosso caráter, pela graça de Cristo, a fim de habilitar-nos para as mansões celestes. Digo-lhes, no temor de Deus, que estamos em risco de viver como os judeus, destituídos do amor de Deus e ignorantes de seu poder, enquanto a brilhante luz da verdade resplandece em todo o nosso redor. Na verdade, amados irmãos, esse texto convoca-nos a uma religião prática distante da corrente popular. Todos nós conhecemos a experiência dos judeus e a sabemos muito bem. Eles tinham a teoria e não tinham a prática da verdadeira piedade, da verdadeira religião. Porque quando se fala de religião, é diferente de igreja. A religião é a prática da verdadeira piedade, do verdadeiro amor, da verdadeira fé. Religião é a formação do caráter. Agora, como vamos falar de igrejas, né? Mais ou menos assim, religiões, enfim, é muito diferente. Então aqui pede mesmo uma prática, algo prático. Agora, a palavra de Deus continua a nos convidar o autossacrifício. No texto aqui nós lemos, nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo a convidar os seus fiéis. E os textos que nós não lemos, mas mencionamos, chama-nos a um autossacrifício. A vida cristã é um constante crescimento, é uma constante renúncia. E nesse autossacrifício, o Senhor Jesus Cristo nos convida: quem quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Estudamos a definição de Cristo do que seja um verdadeiro missionário. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Na luz de Marcos 8, versículo 34. Seguir a Cristo conforme está expresso nessa palavra não é uma presunção, uma farsa. Espera Jesus que os seus discípulos lhe sigam de perto os passos, suportando o que ele suportou, sofrendo o que ele sofreu, vencendo como ele venceu. Espera ele ansiosamente ver os seus professos seguidores revelarem o espírito de renúncia. Testemunho para a Igreja, volume 8, a página 209, o terceiro parágrafo. Eu fico triste, eu falo por experiência em observação. Na maioria dos casos é experiência prática, porque temos vivido, e eu falo, tenho vivido também essas situações. Irmãos não aceitam renúncias. Irmãos não aceitam negar-se a si mesmo. Vamos só falar um pouquinho da obra atual, a obra que nós levamos de Ministério de Sustento Próprio. É uma autêntica humilhação.
E imagine, não só o facto de sustentar a obra de sustento próprio ser uma humilhação, mas chegar até o ponto em que nós chegamos, passando pelos processos a que passamos, e vamos passar, porque ainda estamos a militar.